Tá, né? Se apresenta também. A Estael é minha amiga pessoal, o Mauro também é meu amigo pessoal, o Thiago Grigio está virando meu amigo pessoal de tanto problema que a gente tem que resolver junto por causa da Coreme. Então é um prazer, uma honra falar para anestesia. A gente já havia combinado algumas vezes de tentar fazer essa aula de plexo braquial para anestesia, por causa da necessidade que vocês têm de conhecer bem essa anatomia, mas nunca tinha dado certo, dessa vez deu. Então, eu sou o Diego Falcoque, eu sou cirurgião da mão, eu faço microcirurgia reconstrutiva. No grupo, quem faz mais plexo braquial é o Youssef Al-Abdouni, que provavelmente numas próximas a gente vai combinar de dividir a aula, pelo menos, e daí ele dá aula para vocês também, que ele opera toda quinta-feira lá na Santa Casa, eu opero toda terça. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês quiserem tirar no centro cirúrgico, a gente está à disposição. Agora que está todo mundo no mesmo centro cirúrgico, fica até mais fácil, né? Bom, esse é o grupo de cirurgia da mão lá da Santa Casa. O chefe é o Caco, o professor doutor Antônio Carlos da Costa. O professor doutor Ivan Chacura, diretor do departamento, é um membro sênior do grupo, que também é formado pelo Cassiano Leão Banvar, que opera mais artroscopia, lesão ligamentar, fratura. O Youssef, que é o nosso especialista em nervos, eu e o Zé Renato, que somos os mais jovens. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para declarar para essa aula, e quando a Estael me falou para dar aula, eu falei, cara, eu preciso fazer algumas coisas. Assim. A primeira coisa, eu preciso relembrar a anatomia, né? Daí a gente começa pela anatomia básica, eu não sei se vocês lembram, mas o neurônio motor ele fica dentro da medula, o neurônio sensitivo ele fica fora da medula, né? Então aqui está o neurônio sensitivo, geralmente no nódulo. A dura mater passa aqui assim na medula, né? E daí aqui então a gente vê o corno anterior da medula, as fibras nervosas e as fibras sensitivas. O nervo então raquidiano ou raquiano é um nervo misto. E só para mostrar para vocês aqui, então, essa é uma raiz de C7 avulsionada que eu tirei de um trabalho. Sim, a gente realmente não consegue ver ela tão bonita porque a gente fez num processo mais tardio, porque a indicação de cirurgia para a lesão do plexo braquial ela acontece entre 3 e 6 meses depois da lesão, quando a gente vê as partes que não melhoraram. Então, o plexo braquial é um conjunto de fibras nervosas que nervam extremidades superiores, estendendo-se desde o pescoço até a axila. Então, o plexo é formado pelas raízes C5, C6, C7, C8 e T1. Então, só lembrando que geralmente isso é abaixo da vértebra. Então, a raiz de C5 sai abaixo da vértebra de C5. E aqui mostrando para vocês, então, a posição do plexo, que ele pode ser pré-fixado. Então, o plexo pré-fixado é aquele que... Oh, perdão, eu falei uma coisa errada para vocês. Então, na coluna cervical, as raízes elas sabem acima da vértebra. Então, acima da vértebra de C1 sai C1, entre C1 e C2 sai C2 e assim por diante, né? Então, aqui a gente está vendo a vértebra sai na raiz de C3 entre C2 e C3. Na coluna lombar acontece o contrário. Então, aqui olhando o plexo braquial, de C5 a T1, ele é pré-fixado quando ele tem uma contribuição maior de C4 e ele é pós-fixado quando ele recebe uma contribuição maior de T1. Ele vai sair entre o escaleno anterior e o médio. Aí ele eles vão se juntando e se separando e formando as fibras até formar os nervos periféricos. A aula é justamente para que vocês entendam todo esse processo. Isso aqui já vai ter gente que vai ter pesadelo da aula de anatomia. Então, a primeira figura, só mostrando para vocês, o nervo frênico tem a principal contribuição de C3. Então, ele passa na frente do escaleno anterior. Aqui, como a gente vê na cirurgia, né? Esse músculo é o escaleno anterior. E aqui está o nervo frênico. Mostrando para vocês o nervo frênico, o escaleno anterior e de onde deveria estar saindo o plexo, tá ok? E daí, então, depois de saírem as raízes, a gente... então, eu tenho que saber onde está o plexo braquial. Qual que é a importância para vocês, anestesistas, né? Então, vocês têm que achar o plexo braquial para fazer os bloqueios e vocês têm que fugir do plexo braquial a hora que vocês vão pegar acesso, por exemplo, na jugular. Então, mostrando aqui a relação do
do escaleno anterior e do escaleno médio. O plexo vai sair aqui na frente. E aqui mostrando um corte transversal do pescoço. Então, esse espaço branquinho é a traqueia, aqui está o esôfago, né? Mostrando do lado de cá a jugular interna, a carótida, a jugular externa. Então, entre a jugular interna e externa, aqui está o esternocleidomastoideu. Então, a gente vai ter um espaço entre as duas jugulares e aqui está o escaleno anterior, o escaleno médio e o plexo braquial, tá? Então, quero que vocês guardem essa imagem, a gente vai voltar várias vezes em várias imagens para mostrar para vocês. Então, para quem não entendeu onde fica, vamos lá de novo. Então, aqui está a clavícula, aqui está o músculo omoioide, aqui está a veia subclávia, a artéria subclávia, então acima da artéria subclávia, entre o esternocleidomastoide, então vem aqui da clavícula e vai até a mastoide. Posterior a ele, então a gente vai ter o escaleno, e entre o escaleno anterior e médio, então vai estar o plexo braquial. Aqui é uma imagem de ressonância magnética para vocês conferirem, entendeu? Então, mostrando o escaleno anterior, mostrando a veia, a artéria subclávia, o plexo braquial e aqui o escaleno médio, tá ok? E aí, desde antes de formar os troncos, o plexo braquial ele vai emitir vários ramos, né? Então, como ramo de C5, a gente tem um nervo que chama escapular dorsal, que vai inervar o músculo romboide e o elevador da escápula, e com isso ele vai ajudar na estabilização da escápula. E raízes de C5, C6 e C7 vão emitir ramos diferentes que vão formar um nervo que chama torácico longo, que é responsável pela inervação do serrátil anterior, que é o principal estabilizador da escápula. Então, esses dois nervos que estabilizam a posição da escápula, eles se originam antes... Só um minuto, Diego, só um minuto. Gente, desliga o áudio para a gente não ter interferência, por favor. Pronto, tio, desculpa. Que isso? Então, mesmo antes da formação dos troncos, a gente já tem esses nervos que são super importantes. E daí uma importância clínica que a gente tem é que quando o paciente chega no consultório, no ambulatório para a gente, ou mesmo no pronto-socorro, e ele tem uma disfunção da escápula, então mesmo que ele não consiga mexer o braço, a gente levanta o braço dele, manda ele apoiar na parede, empurrar a parede, se ele fica com a escápula alada, a gente desconfia esse é um sinal de gravidade, porque ele não tem a função do serrátil anterior e do escapular e do músculo romboide, então ele provavelmente teve uma avulsão dessas raízes, tá? Então esse é um sinal de gravidade quando a gente avalia a lesão de plexo. Aqui para mostrar para vocês, quando acontece a avulsão do plexo, pode acontecer uma pseudomeningocele, né? E essa pseudomeningocele nada mais é do que uma expansão da dura mater para fora do orifício por onde sai a raiz, né? E essa pseudomeningocele pode ser vista no centro cirúrgico dessa forma aqui, né? Então isso tem um aspecto parecido com a dura mater, uma pseudomeningocele, e essa é a raiz avulsionada aqui fora do plexo braquial, tá bom? Então aqui mostrando o músculo omoioide, você vê que é uma figura bastante ampliada, é um músculo bem pequenininho, né? E aí aqui está o serrátil anterior e o serrátil posterior. E aí o serrátil médio, o escaleno anterior e o escaleno médio, perdão. E aí, só para mostrar para vocês, antigamente, agora vocês vão lá para o centro cirúrgico, vocês não vão ver mais essa anatomia bonita, né? Porque antigamente a gente fazia essa cirurgia, a gente fazia uma osteotomia da escápula e a gente explorava todo o plexo braquial, desde da origem das raízes, dos forames vertebrais até a axila. E a gente, com isso, entendia a anatomia. A maioria dos entendidos em plexo braquial hoje no mundo considera que a gente não deve mais fazer cirurgia de enxertia, pelo menos para a maioria dos pacientes, principalmente quando tem avulsão, e que então a gente deve fazer cirurgia de transferência nervosa. Então a gente não precisa mais fazer essa via grande. Mas essa via mostra para vocês então que aqui o plexo que deveria estar aqui em cima,
Esse aqui é o frênico, aqui está o serrátil anterior, aqui o plexo deveria estar aqui, o plexo avulsionado veio aqui para baixo, e daí aqui tem um brocotoma, que é um neuroma da região proximal do plexo, e aqui vão começar então a ter os troncos, que vão gerar as divisões, e eu já chego lá com vocês. Então, os troncos, eles são o tronco superior, médio e inferior. O tronco superior é formado pelas contribuições da raiz de C5 e C6, tanto motora quanto sensitiva, tá? O tronco médio é formado por C7 e o tronco inferior é formado por C8 e T1. Bom, essa é a parte fácil da autonomia do plexo braquial. Nessa região, também no tronco superior, a gente então, só para mostrar para vocês uma visão em vivo, né? Então, aqui a gente mostrando o tronco inferior, a artéria subclávia, aqui a raiz de C7 lesada, que é o tronco médio, e aqui o tronco superior todo cheio de cicatrizes, né? Então, aqui mostrando os troncos, tá? E daí mostrando aqui a artéria subclávia, que ela vai vir para virar a artéria axilar, e daí aqui a gente já teve as divisões dos troncos e a formação das cordas nessa região aqui, combinado? Eu já chego lá de novo, nós vamos aos poucos. E o tronco superior vai emitir, então, um nervo que chama supraescapular. Esse nervo é super importante, porque esse nervo ele inerva dois músculos, que chamam supraespinal e infraespinal, que são os músculos responsáveis pela elevação e pela rotação lateral, né? Então, quando a gente junta o braço no corpo, joga a mão para fora, tá ok? E cada tronco vai emitir dois ramos, que se chamam divisões. As divisões anteriores, elas vão formar divisão anterior do tronco superior e do tronco médio, vão formar a corda lateral. A divisão anterior do tronco inferior vai formar a corda medial, e as três divisões posteriores vão formar a corda posterior. E esse nome anterior, lateral, posterior e então, se refere à posição das cordas em relação à artéria axilar. Então, a subclávia vira axilar, e aí as três cordas vão estar ao redor, então, da artéria axilar. Então, só para mostrar para vocês de novo, voltando naquela figura, né? Tronco inferior, tronco médio, tronco superior. As três divisões anteriores vindo para cá, né? E a artéria axilar, então, sendo englobada por eles, né? Então, na corda lateral, corda medial, e a corda posterior não está visível aqui para a gente ver. E aqui mostrando, então, também o tronco superior, divisão anterior dele, a artéria axilar, né? Que está vindo aqui até para cá, tá bom? Aqui para cá. E aqui mostrando lá, dessa vez dá para ver a corda posterior e eu não consigo ver a corda medial. E aqui eu vejo bem a veia subclávia, né? Então, tem um anestesista que fez residência aqui na Santa Casa, chamava Marcelo Krankzuk, ele está na Austrália, e uma vez a gente estava operando o plexo e eu mostrei para ele a artéria axilar, mostrei para ele a artéria subclávia, mostrei para ele a veia subclávia, mostrei para ele o pulmão mexendo entre a pleura parietal e visceral. E daí ele perguntou se eu estava ali de propósito. Eu falei, claro que eu estou aqui de propósito, né? Porque a gente estava procurando as lesões. E daí a corda lateral vai emitir um ramo que chama nervo peitoral lateral. O nervo peitoral lateral, ele vai inervar o peitoral maior. A corda posterior vai emitir dois ramos principais, que são... Para quem está com o microfone ligado, desligar aqui, deu bastante interferência. Então, a corda posterior vai emitir dois ramos, que chamam o nervo subescapular, que vai inervar o músculo subescapular, que é responsável, então, o músculo supraescapular, que inerva o supraespinal e infraespinal, é responsável pela rotação lateral. O subescapular, que inerva o músculo subescapular, é responsável pela rotação medial. Então, o responsável por a gente conseguir abotoar a camisa
e conseguir coçar as costas, lavar as costas, tá? E o nervo tóraco-dorsal, perdão pelo erro de grafia, que vai levar o latíssimo do dorso, que era chamado de grande dorsal, e o redondo maior, que também é responsável por realizar a rotação lateral. A corda medial vai emitir 3 ramos. O nervo cutâneo medial do braço, o nervo cutâneo medial do antebraço e o nervo peitoral medial, que nerva o peitoral menor. Tá ok? Então, já nas cordas eu já tenho mais umas estruturas. E se vocês observarem, né? Então, tanto a corda medial e lateral, elas têm uma comunicação que faz com que os músculos peitoral maior e menor e o nervo peitoral lateral e medial, então, que eles tenham uma contribuição cada um do outro. Combinado? Então, essas 3 cordas, ou fascículos, que eram chamados antigamente de fascículos, eles vão emitir alguns ramos, certo? E esses ramos agora são os nervos terminais. Então, a corda lateral vai emitir uma divisão que é o nervo músculo cutâneo. A corda posterior vai emitir um nervo que é o nervo axilar e vai emitir outro ramo que vai inervar fazer o nervo radial. Uma contribuição da corda lateral mais uma contribuição da corda medial vão formar o nervo mediano. E o nervo unar é formado pela corda medial. E aí, tem uma coisa bastante interessante, né? Que o nervo mediano ele dá sensibilidade na palma da mão, nos 3 dedos radiais e metade radial do dedo anelar. E ele também inerva a musculatura extrínseca da mão, que é aquela que começa fora da mão e termina dentro da mão. E inerva um pedaço da musculatura intrínseca, principalmente quem faz a oponência ou oposição dos dedos, né? A parte sensitiva vem da corda lateral e a parte motora vem da corda medial predominantemente, tá ok? Do nervo mediano. Então, agora que a gente já viu o plexo braquial inteiro, então vamos recordar tudo, né? Então, C5 e C6 vão formar o tronco superior, C7 o tronco médio, C8 e T1 o tronco inferior. Cada tronco vai emitir um ramo anterior e um ramo posterior, né? Uma contribuição, uma divisão anterior e uma posterior. Essas divisões anterior e posterior, então, elas vão formar a anterior do tronco superior e do tronco médio vão formar a corda lateral, a anterior do tronco inferior vai formar a corda medial e a contribuição posterior das 3 cordas vai formar a corda posterior. E daí a corda lateral vai virar nervo músculo cutâneo, a corda medial vai virar nervo unar, uma contribuição de cada uma das 2 cordas vai virar o nervo mediano e a corda posterior vai virar o nervo axilar e o nervo radial. Agora vamos lá, o nervo músculo cutâneo ele vai inervar o bíceps, que é o principal supinador do antebraço, e o braquial, e a região lateral do antebraço, por isso que ele chama músculo cutâneo. E ele é bastante importante, então na hora que vocês estiverem procurando o músculo cutâneo, principalmente um bloqueio axilar, vocês vão observar então uma contração do bíceps e do braquial no braço. Só para vocês terem uma ideia, a flexão do cotovelo é uma das prioridades que a gente tem na recuperação do paciente com lesão do plexo braquial. E esse cirurgião francês, chamado Berlin, desenvolveu essa cirurgia, onde ele pega 2 fascículos do nervo unar, essa é a primeira cirurgia de Berlin, da região póstero-medial do nervo unar, e ele transfere esses 2 fascículos do nervo unar para o nervo músculo cutâneo já perto do bíceps, tá? A gente faz essa anastomose aqui que está traduzida aqui. E com isso o paciente consegue recuperar a flexão do cotovelo. O nervo axilar vai inervar o músculo deltoide, o músculo redondo menor e a pele lateral do braço aqui no deltoide. Esse nervo está em risco de lesão quando a gente tem uma luxação do ombro, principalmente a luxação anterior. E quando a gente tem essa luxação, então o paciente pode ter uma anestesia ou uma diminuição de sensibilidade na região lateral e ele perde a capacidade de fazer a elevação lateral ou abdução do ombro, certo? Na cirurgia, a gente deve observar ele com bastante cuidado, né? Então, ele está vindo aqui na região anterior
e daí ele passa para posterior. Ele passa no espaço que chama espaço quadrangular, tá? Entre o húmero, redondo maior e menor, e o tríceps. O nervo radial, que é ramo da corda posterior, assim como o axilar, ele vem então dessa região infraclavicular anterior e daí ele vai entrar posterior no húmero e vai vir aqui até que nessa região aqui do braço, mais ou menos 12 centímetros antes do epicôndilo lateral, ele fura o septo que fica entre o compartimento posterior e o anterior do braço, na região lateral, e vem para a anterior. Então ele dá uma volta no braço. Eu não sei se vocês vão lembrar da embriologia, que é uma matéria ainda menos querida do que a anatomia, geralmente quando a gente está na faculdade, mas essa rotação toda acontece porque a gente tem que pensar que a gente era um réptil quando estava na embriologia. E por causa da posição bípede, a gente vai ter uma rotação medial dos membros inferiores e uma rotação lateral dos membros superiores. Por isso que o nervo ficou tão torcido, assim, os nervos ficaram tão torcidos no membro superior. O nervo radial, ele inerva o tríceps, então ele faz a extensão do cotovelo, inerva o braquiorradial, que é o músculo que quando a gente apoia a mão e vai fazer uma queda de braço, é o músculo que sobe aqui nessa região, ele se insere no estiloide radial e vai inervar o extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo, o extensor lunar do carpo, o extensor comum dos dedos, o abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor próprio do dedo mínimo, extensor longo do polegar, extensor próprio do dedo indicador. Quando a gente tem uma lesão então, do nervo radial, o último músculo que se recupera é o extensor próprio do dedo indicador. Então, faz a gente levantar o dedo indicador sozinho, tá ok? Os primeiros são o tríceps, o braquiorradial e o extensor radial longo do carpo. Então, pacientes que têm lesão do nervo radial, ele inerva esses 3 músculos e às vezes o extensor radial curto do carpo antes do cotovelo. E todos os outros são inervados após o cotovelo por um outro músculo chamado nervo interósseo, que é o ramo profundo do radial, que ainda vai inervar a região dorsal dessa correspondente à região palmar do nervo mediano, ele vai inervar a região dorsal. O mediano, que é formado então por um ramo, por 2 divisões, né? Uma da corda lateral, outra da medial, ele vai dar então inervação sensitiva na palma da mão. E daí é muito importante, na faculdade a gente não se atém a isso, né? Mas a ponta toda do dedo até a interfalângica distal, pelo menos, é também inervada pelo nervo mediano. E a palma da mão também é inervada pelo mediano. Aí tem uma pegadinha, um dia se vocês quiserem falar sobre justamente nervos periféricos a gente conversa, mas essa parte da palma da mão é inervada por um ramo que sai antes do túnel do carpo. Chama ramo cutâneo palmar do nervo mediano. Então, quando o paciente tem síndrome do túnel do carpo, ele não tem formigamento aqui na palma da mão, certo? E o nervo, então, mediano vai vir, ele vem na parte medial do antebraço, ele fica mais ou menos no parte medial do braço, ele fica anterior à artéria braquial, enquanto que o nervo ulnar vai ficar posterior à braquial. Então, o nervo mediano ele é o principal responsável por fazer a inervação da musculatura flexora extrínseca. Então, o nervo radial que a gente acabou de ver, ele inerva a musculatura extrínseca e extensora, começa fora e termina dentro da mão. E o mediano, extrínseca flexora. Então, flexor radial do carpo, pronador palmar longo, flexor superficial e flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar. E daí na mão, na musculatura intrínseca, ele vai inervar o abdutor curto do polegar, o oponente, uma das cabeças do flexor curto do polegar e os lumbricais do segundo e terceiro dedo. Lumbrical é um único músculo estriado esquelético que não se origina nem se insere em osso. Ele faz a flexão da metacarpo falângica com extensão das interfalângicas proximais. Já o nervo ulnar, ele inerva predominantemente a musculatura intrínseca, que ela começa dentro e termina dentro da mão. Mas ele também vai inervar o flexor ulnar do carpo e o flexor profundo para o quarto e quinto dedos. Na musculatura intrínseca, então, ele vai inervar o adutor do polegar, que é esse músculo aqui, é o músculo mais forte da mão, uma das cabeças do flexor curto do polegar, que está aqui junto da musculatura tenar,
os interósseos. Então, os interósseos palmares juntam os dedos e os interósseos dorsais abrem os dedos. Então, como mnemônimos tem apoiar a mão ou trazer a água para a boca. E inervam a musculatura hipotenar e eles inervam o lumbrical para o quarto e para o quinto dedo. Então, quem faz a flexão da metacarpo falângica com extensão das interfalângicas proximais do quarto e quinto dedos. Ele vem, então, na região medial do braço, posterior à artéria braquial. Ele vai passar por trás do epicôndilo medial e vai entrar na região ulnar da musculatura do antebraço. Ele faz a inervação da parte palmar e dorsal, da metade ulnar do dedo anelar e do dedo mínimo. E, novamente, o ramo que inerva essa parte dorsal aqui da mão, ele sai 7 centímetros antes do nervo ulnar entrar dentro do canal de Guion, que fica entre o pisiforme e o âmulo da mata. Aí, como a Estel tinha convidado para dar uma aula para vocês, eu achei esse artigo que eu achei bem legal, que é um artigo de imagem de ultrassom para plexo braquial e nervos ao redor do pescoço, né? Então, eu vou mostrar para vocês a parte normal. Ele tem uma parte de doença também que ele mostra. Ele vai mostrar principalmente 5 partes do plexo braquial. Na primeira parte, a gente vai ver as raízes cervicais. Na segunda parte, que é a interescalênica, a gente vai ver já as raízes e os troncos. Na parte supraclavicular, então, os troncos e as divisões. E no tipo 4, que é o infraclavicular, e o tipo 5, que é na região já dos nervos distais, das cordas e nervos distais, a gente vai ver as cordas e os nervos distais. E aí, eu achei legal que ele coloca a posição, né? Então, se a gente colocar o ultrassom transverso no pescoço, a gente vai ver o tubérculo anterior e o tubérculo posterior da raiz da vértebra de C5 e a raiz, certo? E se a gente colocar ele transversal, então a gente vê o processo transverso, o tubérculo posterior dele, e aqui está vendo a raiz inteira de C5. Eu achei bem interessante porque ele mostra como a gente faz. Para ajudar na identificação, a raiz de C7, ela vai vir então logo acima da vértebra de C7, e ela só tem tubérculo posterior, ela não tem tubérculo anterior, tá? E daí aqui mostrando a carótida. Tá ok? Aqui, mostrando na região interescalênica, né? Então, ele já vai mostrar o músculo externo cleidomastoideo e aqui ele mostra C5, C6 e C7 na região do pescoço. Aqui está o escaleno anterior, aqui está o escaleno médio, certo? E aqui, então, ele mostrando, você vê um pouquinho mais para baixo, você vai ver o tronco superior, o tronco médio. E daí aqui está vendo C8 lá embaixo, ele falou que dá para ver C1, mas é mais difícil. E, de novo, escaleno anterior e escaleno médio. Quando a gente chega na região supraclavicular, ele fala que a gente vai perceber que a tendência é que, então, as divisões do plexo, né, afinal dos troncos e as divisões, que elas formem um triângulo, certo? E daí que ele mostra a artéria subclávia e esse triângulo que ele faz para vocês. Já aqui nessa região, ele não mostra também a parte infraclavicular, mas ele mostra o músculo peitoral menor, ele mostra a corda posterior, a corda lateral e posterior, e aqui a corda medial, né? E daí aqui mostrando com o braço fechado e aqui com o braço com abdução e rotação lateral. E esse aqui é uma afronta aos anestesistas, né? Não pode terminar a aula de um ortopedista ou de um cirurgião que não brigue um pouco com o anestesista. Então, geralmente, vários colegas da anestesia, eles têm dificuldade de entender o que é o nervo intercosto-braquial, né? Então, o nervo intercosto-braquial ele vai derivar dos ramos cutâneos laterais, do segundo e terceiro nervos intercostais. Ele vai perfurar o músculo ciático anterior e os músculos intercostais, vai entrar na axila 1 a 2 centímetros anterior ao nervo torácico longo, na linha axilar média. E ele vai se dividir em 2 ou 3 ramos, que podem ou não fazer anastomose com o cutâneo medial do braço, e os ramos inferiores vão inervar as regiões póstero-medial e superior do braço e da axila. Então, esse nervo é o nervo que vocês bloqueiam na hora que a gente vai fazer o
para paciente não tenha dor no garrote, né? Mas então vários colegas têm dificuldade de ver ele. Então ele vai vir aqui da axila, mas ele não vem junto do plexo braquial, né? Então ele é um nervo extraplexual. Combinado? Eu queria agradecer a oportunidade de poder falar em nome do grupo de cirurgia da mão e me colocar à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Eu estou às ordens, tanto lá na Coreme quanto no departamento de ortopedia. Muito obrigado. Oi, Diego.